se a gente consegue garantir que a gente consiga ouvir todo mundo, tá bom? Isso aí, Eli. Sejam muito bem-vindos, então. Estávamos ansiosos aí por este momento incrível de ver as primeiras versões do trabalho de vocês. Só fazendo uma recapitulação rápida aqui, né? Então a gente teve aquela primeira aula de boas-vindas, depois a gente teve aquela aula do Canvas, né? Uma aula importante que é a metodologia que a gente utiliza aqui na disciplina. E desde aquela época os grupos foram formados, né? A equipe de vocês, depois o empreendedor foi selecionado por vocês. E vocês já fizeram esse primeiro contato para desenhar esse canvas, essa paisagem atual, né? O canvas atual, como a gente chama, que são aquelas pecinhas do quebra-cabeça com informação detalhada para a gente conhecer o modelo do negócio hoje, né? Aquela modelagem atual do negócio. E a ideia hoje, então, é cada grupo aí, cada equipe ter por volta de 15 minutos, como a professora Eliane bem trouxe, né? Não é uma apresentação extensa, então foquem realmente naquilo que importa, né? Passem slide a slide, falando um pouquinho ali de cada pecinha, e no final fechem com aquele consolidado, mais ou menos aí em torno de 15 minutos por grupo, tá? É, Dito isso, quem se voluntaria aí, qual grupo que gostaria de começar? Ninguém, a gente vai fazer Unidunité aqui, hein? Hein, Ademir? O Ademir é o fiel da balança aí. Já que é. Boa noite. Eu só pedi ontem ao Ademir para deixar o meu grupo por último, porque tem um integrante que está vindo de Macaé, aí ele vai tentar chegar até o horário. Tudo bem. E alguém gostaria de começar, gente? Não precisa ficar tímido, não. Pode começar. Ademir, então é contigo, amigo. Seleciona aí. Anima Victor Costa. Boa noite. Foi escolhido? Eu acho que o nosso grupo pode começar. Já, o Eduardo está aí, acho que a Daniela também falou que estava. Sim, estou O aqui. Wagner está aí. Vou abrir a câmera. Então vocês foram democraticamente eleitos para começar. Vamos lá. Todos no grupo estão aí. Todos os rapazes. Vocês me escutam bem? Sim. Boa noite. Eu não sei se estão me ouvindo bem aí, que eu dei uma boa noite antes. Não sei se a conexão tá boa. Até o professor Finco Tá estava dando para falando ouvir. e tá ok, obrigado. Tá ok. Então posso começar? Pode sim. Boa noite a todos. O nosso grupo, ele escolheu um microempreendedor chamado Alex Costa. Ele atua com serviços de manutenção e reparo automotivo há 2 anos e meio. Atualmente ele tem 33 anos, é casado, tem 2 filhos e reside em Niterói. Ele, ao ser apresentado ao projeto, ele se demonstrou muito entusiasmado com a possibilidade de aprimorar o seu negócio, tendo visto que é algo bem informal. Inclusive, ele aceitou prontamente a proposta do colega Wagner, que o convidou. Ele mencionou que atualmente Daniela, ele deixa eu só gostaria te de fazer uma pergunta. Sim. Vocês vão apresentar alguma coisa, algum material? Porque na tela não está Ah, aparecendo nada aqui, não. precisa colocar aqui o slide, né? Isso, por favor. Desculpe, então eu vou colocar aqui os slides. Só um minuto. Vamos fazer isso aqui. Compartilhando. Deixa eu abrir o slide aqui, só um minuto, por gentileza. Pessoal, só pedir um favor enquanto eu estou abrindo o slide. Feche os microfones. Quando for apresentar, aí abre todo mundo e depois encerra, por favor. É porque senão fica com ruído. Alguém do grupo consegue compartilhar o último encaminhado? Eu estou tentando abrir aqui na guia. Acho que eu consegui só. Para mim já está aparecendo o material aqui, Daniela. Não sei se é o último material de vocês, mas eu já consigo ver aqui. Mas eu não sei se eu... Deixa eu ver aqui. Vê se é o meu que está aí.
Tá aparecendo aí relatório, integrante do grupo? Relatório. Eu botei para compartilhar, mas não sei se está aparecendo, se mexer direito. Eu não sei se o meu está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Não, tá na tela de relatório. Tá, Então, é o relatório. Aí esse aqui é o integrante do Integrante do grupo. grupo. Oi? Isso. Correto. Então tá no meu aqui, eu compartilhei. Aí pode... Falando aí que Tá. tá passando. Porque eu não estou vendo o compartilhamento. Confesso que eu não faço compartilhamento assim em tela. É que não aparece. Mexe nesse programa. Ah, tá. Entendi. Então tá, ok. Então eu vou prosseguir com a apresentação. A minha fala inicialmente é para apresentar o empreendedor que foi escolhido para o grupo. Em seguida eu vou dar a palavra para os demais colegas, onde vão abordar os próximos tópicos, ok? Então, novamente, vou retornar a fala com a apresentação do nosso empreendedor. Nosso grupo escolheu o microempreendedor Alex Costa. Ele atua com serviços. Vou colocar aqui na tela. Alguém? Minha tela não está indo, gente. Passando. Era para estar aparecendo uma outra. Deixa eu dar stop. Alguém está compartilhando a tela? Porque eu não estou conseguindo ver aqui. Ah, agora foi. Acho que agora foi. Pronto, agora eu acho que foi, né? Todos estão vendo aqui que o grupo... É isso. Foi. Então, voltando. Serviços de manutenção e reparo automotivo há 2 anos e meio. Ele tem 33 anos, é casado, com 2 filhos e reside em Niterói, ao local de trabalho. Ao ser apresentado ao projeto, ele se demonstrou muito entusiasmado com a possibilidade de conseguir aprimorar o seu negócio. Inclusive, ele aceitou prontamente o convite do nosso colega Wagner, que o convidou para participar. Ele tem interesse de futuramente ampliar o seu negócio, por isso ele também ficou entusiasmado em poder participar, porque ele tem essa visão futura aí para o seu empreendimento. O grupo realizou uma entrevista virtual com aproximadamente 2 horas de duração. Essa conversa foi muito fluida, por isso o tempo, né? Ele se demonstrou muito à vontade para conversar com todo o grupo, inclusive foi prestando todas as informações que foram solicitadas ao longo da conversa. Então, esse é o perfil do nosso empreendedor e eu vou passar a palavra para o próximo colega que vai apresentar as seguintes informações. Aí eu acho melhor você ir passando os slides aí, Daniel. Tá, ok. Vou passando aqui. Aqui. São apresentadas palavras-chave. Posso só dar uma sugestão? Passem primeiro Sim. slide a slide e feche a apresentação com esse consolidado aqui. Ah, sim. Seguir aqui para segmento de clientes. Vitor, você está com segmento? Tô. Então, a gente conversou lá com o Alex e ele atua nesse ramo aí de oficina, né? Inicialmente, ele falou que está trabalhando lá no quintal da mãe dele, tem um espaço lá, e ele está querendo construir e ampliar, né? Então, aí a gente conversou sobre esses segmentos de clientes aí dele, né? Os clientes, geralmente, 80% são homens, 20% são mulheres, aí varia nessa idade aí de 30 a 50 anos, né? E ele é ali residente de Niterói. A maior parte do público dele também é ali da região de Niterói. Ali, aí está até aí, né, no slide. Pendotiba é o bairro com o maior número de clientes, em sua maioria são de classe média financeira. Atende também o pessoal da região oceânica, e ele também falou que tem alguns clientes do Rio. Se eu não me engano, tinha um da ilha, que era fiel, e um do centro. Pode passar, né? A proposta de valor dele, ele falou que tinha uma primazia muito grande sobre a questão da transparência. Então,
um dos métodos que ele adota de diferencial era que ele faz os serviços, né? E após, quando ele termina, ele separa lá as peças que ele utilizou, coloca num plástico e coloca na mala. E avisa o cliente lá dele que está tudo lá certinho. Aí tem essas questões, né? Entrega o carro limpo, lavado, parece que ele tem uma parceria com o Lava Jato ali, perto da oficina dele. E ele tenta cobrar o preço justo, assim, independente do carro, da pessoa, assim, né? Como se apresenta. Ele tenta fazer um preço justo ali e geralmente ele consegue fidelizar os clientes. Agora eu acho que é o Eduardo, né? É o Eduardo. Eduardo tá aí? Se não tiver, alguém assume aí, gente. Sim, gente. Sim. Tá saindo a voz agora? Tô aí? Tá saindo. Beleza. Então vamos dar continuidade. Estava no mudo aqui, desculpa. Tá, beleza. Então essa parte que o Vitor apresentou aí sobre proposta de valor, passando agora para o próximo slide, que são canais de distribuição. O Alex, né, no empreendimento dele, a propaganda que ele faz, ele na verdade, por ter oficina, a propaganda dele é bem simples, né? Ele não tem uma rede de social que divulgue ou mídia que ele faça essa situação. A propaganda dele, ele tem uma propaganda no vidro traseiro do carro dele, onde ele disponibiliza ali o telefone e o serviço que ele faz, alguma coisa, né, no Facebook, com alguns stories e fotos de serviços que ele realiza, ele coloca lá e disponibiliza para o pessoal. Ele trabalha na rua, em frente do espaço onde ele pretende construir uma oficina, então fica visível ali o espaço do trabalho dele. O espaço não é muito grande, ele suporta cerca de 3 carros ali parados, tem cerca de 40 metros quadrados, entendeu? E ele faz o atendimento também a domicílio, né? Quando possível. Ou seja, quando ele não tem tanto serviço na oficina e há uma urgência ou uma necessidade de clientes que já têm essa fidelidade com ele, fazem contato, ele consegue, né, dentro da disponibilidade ali, agendar com o cliente para poder fazer esse atendimento a domicílio ali. E aí esse atendimento, ele cobra a visita, independente se vai fechar ou não o reparo, o serviço. E aí, se for fechar o serviço, ele consegue jogar o valor da visita dentro do orçamento. Caso contrário, a pessoa paga a visita e não realiza o serviço, né? Com relação ao próximo slide, relacionamento com o cliente. O que o Alex ele costuma fazer? Ele se preocupa muito com o feedback, né, com os clientes. Só que, mais uma vez, ele não tem essa rede social que ele disponibiliza, assim, esse contato com o pessoal. Ele também não possui saque. E aí o feedback vem 90% pelo WhatsApp, que é o mecanismo que ele usa para ter esse retorno aí do pessoal. Então, 90% dos clientes dele, que ele presta o serviço, dá um feedback pelo WhatsApp para ele, dizendo se está tudo ok. E 10% é aquele pessoal que passa na porta ali da oficina, né? Então, acaba passando ali, ele revendo a pessoa e ele pergunta, né, se o serviço foi ok, se não foi, para ele ter esse feedback. Na entrevista, a gente até brincou, né, com o Alex, porque a gente até falou com ele que o feedback, provavelmente, a maior parte do feedback vem quando a notícia é ruim, né? Quando dá algum problema no carro, vai o pessoal lá
para reclamar, é mais fácil. Esse feedback é mais rápido, né? O feedback da notícia é ruim. Mas ele mantém esse contato com o pessoal aí até para demonstrar ali segurança no serviço que ele está prestando e fidelizar. A ideia principal é fidelizar ali o pessoal. Passando para o slide número 5, fonte de receita, ficou o Jaime para dar sequência, correto? Isso, perfeito. Pessoal, boa noite. Eu sou o Jaime, mais um dos integrantes do grupo aí. Pode passar o slide, por favor, Dani? As fontes de receitas, né? Ele tem aí a manutenção preventiva com revisão geral, corresponde a 50% dos casos apresentados, né, ao longo de um mês. A manutenção preventiva, né, falada por ele, são trocas de óleo, né, a questão dos freios. Quem tem carro aí sabe como é que funciona. E a outra porcentagem, que corresponde a 50%, suspensão, motor e outros serviços, né? E no caso dele, ele falou que quando ele vai fazer algum tipo de serviço, a manutenção preventiva é o que dá mais retorno, devido ao fato de ser mais rápido, né? Você gastar menos tempo num carro do que fazer, por exemplo, um motor, que às vezes tem que ir para retífica e tudo mais, aquela coisa toda, entendeu? Ô, Jaime, Pois não. só uma dúvida aqui mesmo de compreensão. Quando tem 50% dos casos apresentados, vamos pegar, o dia dele lá teve 10 atendimentos. 5 são de manutenção preventiva e 5 são de suspensão, motor e outros serviços, se é o quantitativo, ou se é o peso do faturamento dele, se Não, metade é do o peso do faturamento, legal. faturamento, pessoal, ao longo do mês, né? Ao longo do mês, esse é o peso, Tá né? ótimo. Por exemplo, às vezes, essa situação que ele afirmou, né, na entrevista que a gente fez, no bate-papo. E com os outros serviços, né, suspensão, motor e parte elétrica, outras coisas, situação que ele até passa para outros profissionais, que isso vai ser falado mais à frente. O próximo slide, por favor. Os recursos-chave. Ele tem um déficit de material, né, ainda, porque devido à situação de logística dele, então quem tem carro aí, quem vai à oficina, que tem conhecido, sabe muito bem que um elevador, né, faz toda a diferença, mas ele no momento ele não tem. Então ele tem um maquinário, né, os macacos hidráulicos, que ele faz serviços mais pesados, chamados jacaré, tem chaves de impacto elétricas, né, chave de impacto pneumático, compressor, ferramentas de uso geral. Ele realiza a compra das ferramentas, de materiais conforme a necessidade, né? E uma coisa bacana que ele falou também, que às vezes a ferramenta, como tem muitos conhecidos, né? Esse pessoal safa um ou outro, empresta, cede aqui, cede ali, às vezes não precisa, né, ficar comprando essas ferramentas sempre, né? A infraestrutura, né? A rua em frente ao local onde será construída a oficina, e ele não tem uma pessoa que trabalha com ele contrata um freelance, né? De vez em quando aí, ele falou aí, durante o mês, mais ou menos uns 8 a 10 dias, praticamente um terço, né? De mês ele contrata uma pessoa para trabalhar com ele, para ajudar, né? Ô, Jaime, uma Próximo. pergunta rápida também. É ali Pois na não. infraestrutura, rua em frente ao local. Mas hoje ele atende num local próprio? Ou ele atende na rua? Não entendi. Ele atende, como foi falado anteriormente, da mãe dele, e usa o espaço da rua para deixar os carros também, né? Essa infraestrutura que ele tem hoje, porque às vezes o cara vai levar o carro, vai deixar onde? Tem que deixar na rua, né, em frente ao local onde será construída uma futura oficina. Mas hoje ele tem uma garagem, alguma coisa assim. Não, inclusive o ponto negativo, desculpa até cortar o Jaime aí. Pode falar, à vontade. O ponto negativo que ele falou é exatamente esse, que ele não tem cobertura hoje em dia.
E como o Eduardo também falou, às vezes ele vai prestar algum serviço na rua. E aí ele acaba deixando os carros também na rua. Então, esse é um ponto bastante negativo, assim, né, da parte dele. E assim, o espaço também futuramente, por exemplo, quando for entrar na questão do marketing, de aumentar os clientes dele, o espaço vai se tornar um problema, porque ele já não tem capacidade para Tá. atender a clientela, né? Para atender uma demanda maior. Exatamente. Beleza. Desculpa eu cortar aí, Jaime. Não, ok, perfeito. O próximo, por gentileza. Atividade-chave, né? Como ele mencionou. A organização e limpeza das ferramentas, né? Manobrar o carro para a posição de trabalho, conferir se os carros estão fechados, né? Ao longo do dia, apresentação do serviço finalizado ao cliente dos materiais utilizados. E ele falou, né, atenção às mensagens enviadas pelos clientes, né? Porque ele tem uma dificuldade em realizar a tarefa ao longo do dia devido ao problema dele estar com as mãos sujas, mexendo no carro e ficar com problema de acessar, mexer no telefone, enfim, com essa situação, né? E, por fim, a entrega do serviço contratado, né? Essas são atividades-chave aí mencionadas pelo Alex, o nosso empreendedor entrevistado. Pode passar para o próximo. Wagner. Wagner. Beleza. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok. Beleza. Boa noite, sou o Wagner, né? Então, né, falamos sobre as parcerias chaves dele, né? Basicamente, ele, né, faz essa troca de serviços, né? Ele não faz serviços elétricos. Então, ele tem alguns conhecidos, né, que tem oficina que só faz essa parte elétrica. E nisso, né, ele indica para lá o serviço. E se a pessoa chegar lá e tiver algum problema mecânico, lá eles vão indicar para vir fazer o serviço com ele. E a mesma coisa também com um reparo de ar-condicionado. Também conhece, né, uma oficina que faz esse serviço, né? E lá, quando alguém vai lá com problema mecânico, manda para ele, e ele aqui, quando está com um problema no ar-condicionado, pede para ir lá nesse parceiro dele. Pode ir para o próximo. O último aí, a estrutura de custos, né? Basicamente, ele não tem muitos custos. Se resume a essa energia elétrica, né? Que, pela nossa suposição, dá mais ou menos aí 8% por mês. O imposto dele, porque ele tem um MEI, né? Então também está dando 8%. Ele gasta bastante com água, está em torno aí de 18%. E esse prestador de serviço dele, freelancer, atualmente é o que gera mais custo para ele, chegando a 66% de custo no mês, né? Então, pode passar para o próximo. Isso. E aí, né, ao final da entrevista, né, ele se mostrou muito entusiasmado com o projeto, né, e inclusive ele até ficou feliz porque durante a entrevista ele foi tendo algumas ideias, né, alguns de nós fomos dando algumas sugestões para ele. E, se eu não me engano, acho que o Vitor deu uma sugestão para ele colocar alguns informativos lá da onde ele faz o serviço, para poder meio que incentivar o cliente a fazer outro tipo de serviço. Por exemplo, manutenção preventiva de alguma parte do carro a cada 100 quilômetros, a cada 100 mil quilômetros rodados, a cada 10 mil, né? E assim por diante. Nisso ele falou que gostou muito dessa ideia, que vai implementar essa ideia. Beleza. Show de bola. Essas observações, gente, não tem nenhum problema vocês trazerem, tá? Mas guarda elas para a nossa última apresentação da disciplina, a terceira apresentação, onde vocês vão trazer todas as observações, sugestões, indicações, recomendações, tudo que vocês estão vendo aí com relação ao empreendedor. Cara, ficou muito bom, viu?
Parabéns mesmo para vocês. Geralmente, essa primeira versão do trabalho aí, os grupos não têm total clareza das pecinhas, né? Qual é a essência de cada uma, mas vocês foram realmente na mosca ali, exatamente o que deve ser preenchido mesmo. Ficou bem bacana. E deu pra gente, eu, sem conhecer o empreendedor, já tive aqui uma visão geral do empreendimento dele. Não sei se o professor Eliane tem algum ponto, mas eu gostei bastante da apresentação de vocês. Será que a professora Eliane está com a gente aí? Ademir, tá me ouvindo? Eu tô. Posso encerrar? Beleza. Só posso fazer uma observação? Pode ser. Porque o Alex, ele foi uma pessoa tão... A gente deu muita sorte de ter escolhido ele, né? O Wagner aí... Na verdade, a gente, porque o Wagner que escolheu O lá ele, Wagner né? foi o canal, é. E assim, pô, ele foi muito bacana de fazer entrevista, e a gente pensou até que ia ser rápido, mas ele deu bastante feedback. Sim. E aí foi rolando essa conversa, e aí Caiu. foram surgindo essas sugestões, Ai, né? Mas o próprio Jaime lá no dia falou, ô, Vitor, deixa isso daí pro final e tal. Mas é porque o papo com ele foi muito bom e interessante, né? Eu moro Sim. aqui pro lado de Vargem Pequena, ele é lá de Niterói. Até brinquei, se fosse um pouco mais perto, eu até iria consertar meu carro agora nele, né? Com ele. Mas Já assim, vi. de Vargem Pequena para Niterói já é um chão grande, né? É, não, legal, gente. Bacana, parabéns aí pelo trabalho. Eu também gostei muito. Parabéns, pessoal. Vamos para o segundo grupo. Quem você escolhe aí, Ademir? Algum grupo se prontifica primeiro? Oi, professor, boa noite. Caroline Rosa. Boa noite, Alguém me Carol. ouve? Sim, Oi. escutamos. Todos me ouvem? Tá. Sim. Meu grupo quer ser o segundo. Pode vir. Vamos lá, Carolina. Tá. Eu vou Vocês pedir conseguem me pra... ouvir também? Sim, Leide. Isso, Leide. Sim. Deixa eu botar o vídeo aqui para vocês me verem. Vou projetar aqui o coisa. Aqui sou eu, aqui sou eu. Eu sou a Ver se Caroline Rosa. vocês estão vendo, Sim. tá? Sim. Deixa eu botar no modo apresentação aqui. Pronto. Quer começar fazendo alguma introdução, Carol? Pode iniciar, Leide. Pode iniciar. Posso? Tá. Então, nós fizemos o caso de uma empreendedora da área de serviços contábeis. Ela trabalha de casa fazendo serviços contábeis. A gente teve um encontro com ela, a gente conversou com ela cerca de 2 horas, e para a gente foi muito tranquilo, como o universo da contabilidade é uma coisa mais próxima da nossa realidade, foi bem legal o bate-papo com ela, e também ajudou a gente também até a pensar no que a gente pretende fazer da nossa vida no futuro, entender um pouco do dia a dia de uma pessoa que trabalha com um serviço contábil, prestando serviço para a empresa e para a pessoa física. A gente tinha feito um roteiro de algumas perguntas, e ao longo da conversa com ela, outras foram aparecendo, e a gente foi conversando de uma forma bem fluida, bem tranquila. O nome da empresa é Menezes Lima Contabilidade, fica na Ilha do Governador, e os trabalhos que ela presta para as empresas normalmente são de empresas do setor de serviços e, consequentemente, o serviço de contabilidade também é uma prestação de serviços. E aí, passando lá para a parte dos modelos, a segmentação de clientes, como eu tinha falado, é uma empresa que presta serviço contábil para pessoas físicas e jurídicas, e o share da carteira de clientes dela é composto de 40% de contratos fixos com empresas e 60% de clientes avulsos que acabam procurando ela por indicação na maioria das vezes. E essa empreendedora que a gente conversou, que é a Fernanda, o foco dela é continuar trabalhando com empresas do setor de serviço, porque para ela são serviços, o escopo da área de serviços é mais fácil para ela fazer, porque ela já está acostumada, e ela também tem um ganho ali de escala, e ela consegue ter mais empresas, dado que ela trabalha sozinha.
e os serviços que ela presta, na maior parte do tempo, para a pessoa física, são aqueles mais básicos, que é regularizar CPF, declaração de imposto de renda e atividades que estão relacionadas ao MEI. E o público-alvo dela é a maioria de mulheres, enfermeiras, e com a idade média de 45 anos. Porque, como são enfermeiras, acaba que uma acaba indicando para a outra, então ela acabou criando essa rede aí de pessoas e de hospitais que acabam trabalhando com ela. E vindo aqui para a proposta de valor, o entendimento que ela tem que o que agrega valor no negócio dela são as boas recomendações que ela recebe, tanto que os clientes chegam nela através de 90% de indicações, e a ideia dela para colocar um diferencial no serviço dela é promover um serviço de valor, dando aquele atendimento humanizado, que ela que ela escuta o problema do cliente, e não necessariamente aquela pessoa que só perguntar o que você quer. Você quer fazer isso? Eu vou fazer e vou te entregar. Não, ela entende qual é o problema, ela dá sugestões, porque às vezes as pessoas chegam até ela pedindo um tipo de coisa, mas que quando ela vai observar o caso como um todo, ela vê que não, o melhor não é aquilo ali que a pessoa está querendo fazer. E aí ela consegue orientar da melhor forma e oferecer o serviço mais adequado para aquela pessoa. E os canais de distribuição dela, hoje em dia, ela tem uma página no Instagram, que ela divulga o trabalho dela, mas ela não atualiza aquela página e ela não usa o Instagram dela para captar clientes. Então, foi uma coisa que ela fez, deixou lá, mas ela não usa aquilo ali no dia a dia dela. Tanto que nenhum cliente que ela trabalha atualmente veio desses canais. São todos provenientes de indicações. E a forma de entrega que ela tem dos serviços dela é, na maior parte das vezes, online e por e-mail, dado que hoje em dia a maior parte dos serviços de contabilidade eles são prestados assim. E aí, acho que o 4 agora é o Leonardo, né? Sou eu. É você. É comigo, é comigo. Então, aí a parte do pós-venda, né, dela, no caso, o pós-serviço, é o seguinte, como ela possui contratos com os clientes fixos dela, né, os clientes empresa, então ela tem uma interação contínua com esses clientes, né, fazendo sempre o serviço lá contratado, então ela mantém, de certa forma, um contato com eles, né, muitas vezes através do WhatsApp, fazendo lembretes para poder esse cliente estar enviando a documentação que ela precisa lançar lá nos sistemas sistema contábil que ela usa, né, para poder fazer as retenções, recolhimento dos impostos, né? Então, com os clientes fixos, ela mantém uma interação contínua. Já com os clientes avulsos, né, que são as pessoas físicas, né, que procuram ela, principalmente por causa do período lá da entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda, com essas pessoas o contato já é mais esporádico, basicamente enviando lembretes para eles, né, não perderem esse prazo, né, quando a Receita Federal abre o prazo para o contribuinte CPF, né, tá enviando essa declaração para fazer o ajuste do imposto devido ou, né, enfim, pagou mais, pagou menos. E como a demanda dessas pessoas físicas é muito específica, ela não oferece assim, outros tipos de serviço, né? Normalmente o CPF procura ela para resolver questões mesmo assim de entregar a declaração de imposto de renda, às vezes fazer uma correção, o CPF está irregular, regularizar o CPF, MEI também. E a Fernanda, ela retém os clientes focando na transparência, né, da comunicação. Então, ela está o tempo todo, ela se preocupa em explicar a questão que o cliente traz para ela, né, e ela tenta, ela entende, né, e explica o que pode ser feito da melhor maneira. Então, ela acaba fidelizando eles, né, porque ela resolve ali o problema e depois, né, a tendência é que eles voltem a procurá-la, né, para poder fazer outros serviços, né.
Leide, pode passar. Agora eu consigo mais passar? Foi. Essa parte aí do peso, né, das fontes de receita, né? A gente não falou de valores, né, até porque não era o escopo do trabalho. Basicamente, retornando até o que a Leide já comentou, o volume de clientes é 40% empresa que ela atende e 60% são pessoas físicas. Entretanto, a proporção, né, o peso dessas receitas, 80% da receita, do faturamento dela, advém das empresas, né, que são esses contratos que ela deixa amarradinho para ir ao longo do ano todo trabalhando. E, em contrapartida, 20% do faturamento dela advém das pessoas físicas, né? Então, assim, aparece bastante, só que ela não fatura tanto, né? Então, ela conseguiu mensurar essa proporção para a gente, e é uma informação importante aí para a modelagem. A gente perguntou para ela também a forma de pagamento, né? Como os clientes costumam pagar mais, né? Os serviços, aí usam muito cartão de crédito, Pix, e o débito ela falou que não, o pessoal quase não, obsoleto, né? O pessoal quase não usa. Sobre os valores que ela cobra pelos serviços dela, a gente perguntou, pô, você se baseia ela, né, qual a sua referência, né? Ela por ter contato, por ter amigos que trabalham em Niterói, ela usa uma tabela de preço de um amigo que mora e trabalha lá, né, que é do Sindicato dos Contabilistas de Niterói, e essa tabela, ela usa um percentual sobre o salário mínimo, né? Então, determinado serviço, um salário mínimo, né, ou 2. E para ela iniciar o serviço, ela costuma cobrar metade do valor, né? E os clientes ficam satisfeitos, assim, as pessoas não costumam querer negociar, né? Pô, não dá para baixar e tal. Ela falou que isso aí acontece muito pouco. Normalmente as pessoas costumam aderir, assim. Ela dá o valor, a pessoa, ok, vou aceitar aí a proposta, vou querer esse serviço, né? E ela foi até engraçado essa parte, né? Que ela comentou que tem cliente, às vezes, que chega do nada, assim, precisando para resolver para ontem, né? E, assim, ela contou para a gente que ela não embute nos valores a taxa de urgência, né? Que isso aí é até uma coisa que eu acho que ela, para o futuro, ela demonstrou interesse, né? De poder mensurar isso e agregar no valor de um serviço que ela for prestar para esses clientes desesperados aí que querem, né? Tem uma pane para resolver e chega para ela e aí a pessoa não está com condições de pagar ali agora, aí no dia seguinte já está cobrando para ela se ela já resolveu, pô, a pessoa nem, né? Assim, caramba, nem foi acertado o valor a ser pago, né, de cara, né? A pessoa não pôde dar aqueles 50%, como ela é muito... Ela acaba tendo muita empatia, né? Que a gente assim pode dizer. Ela topa fazer, né? Pensando em ajudar ali o cidadão ali, o contribuinte. Mas tá, vamos passar a leite. Esses são os recursos chaves, né? Que, no caso, são as ferramentas, né, que ela precisa para poder dar andamento, né? Fazer o trabalho dela, né? Pessoas, né? Ela basicamente trabalha sozinha, né? Algumas vezes o esposo dela dá um suporte ali para ela, ajuda, alguma coisa. A infraestrutura, ela trabalha no home office, né? E o escritório dela fica dentro de um cômodo da casa, lá no caso, um dos quartos, né? Além disso, ela utiliza um sistema contábil, que ela paga a licença dele, é o chamado Alterdata. Ela também, para auxiliar o serviço dela, adquiriu um pacote de modelos de documentos para poder, né, ela já ter ali o genericão e quando o cliente precisar, ela resolve ali, customiza ali, ajusta o documento para poder atender aquele determinado cliente ali. Internet fibra ótica, né, que precisa para o trabalho dela fluir, né? Sem internet não tem como. E equipamentos, ela tem um notebook, uma impressora e o celular dela, né? Então, basicamente, os recursos mínimos aí para ela poder fazer o trabalho dela fluir gira em torno desses pontos aí, listados. Pode passar, Leite. Atividades chaves, a gente vai deixar com o Leonardo Tonoc, que é o nosso participante aí também, do nosso grupo.
Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Bacana. Sim, Léo. Vamos dar continuidade aqui à apresentação do trabalho. De início, já queria agradecer aí a participação intensa do grupo e a possibilidade de ter participado desse trabalho de maneira efetiva. E a entrevista foi bastante gratificante, bastante interessante. Aprendi bastante. E o modelo Canva eu não conhecia, conheci a partir dessa disciplina, então também agradecer aos professores. Dando sequência aqui, então, às atividades-chave, né, que foram apresentadas pela nossa entrevistanda, né, e achei muito bacana da parte dela compartilhar isso conosco. Essencialmente, ela trabalha com organogramas, ela procura ser o mais organizada possível, até porque trabalha sozinha, né? Então, como ela trabalha sozinha, home office, e tem que dar conta da casa, da família, da filha, etc. Então, ela procura ser o mais organizada possível, monta cronogramas e essas atividades essenciais. Então, ela procura dar prioridade às demandas diárias para poder dar conta e ter um resultado de excelência para fazer com que os seus clientes retornem, né? E esse boca a boca, que foi dito anteriormente, funciona bem a partir dessa organização que ela traz. E essas atividades chaves, então, passam pelo cronograma de prioridades que ela faz e essas atividades envolvidas passam por um serviço, também por um serviço extra, né, que são feitos a partir da demonstração de eficiência de gestão do tempo empregado. Como ela faz isso, na verdade, né? Ela, montando o cronograma, ela procura dar logo resultado aquelas demandas mais urgentes e já estabelece ali uma gestão de tempo para a realização com eficiência, dessas demandas. Depois uma outra atividade-chave que eu percebi, né, que nós percebemos ali no grupo, foi o atendimento, né, o contato que ela tem com o cliente, como ela faz esse atendimento, ela procura apresentar o serviço, demonstrar da melhor maneira possível como poderia ser realizado aquele trabalho de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, trata de maneira pessoal com o cliente, uma questão bastante humanizada. Então, ela consegue, uma pessoa também muito simpática, então ela faz com que o cliente se sinta, né, acolhido e com a resolução do problema, ele fica satisfeito e acaba comunicando para outras pessoas e gerando um ciclo virtuoso, né, de excelência, digamos assim. Por gentileza, pode passar para o próximo slide. Então, aí as parcerias, né, como ela trabalha sozinha, pouco, a infraestrutura ainda é pequena, né, porque é pequeno porte mesmo, né, mas ela tem um network aí com alguns entornos ali, né, um conjunto de advogados, né, trabalha em um conjunto de advogados, com a criação de holding familiares, né, ainda está iniciando esse ramo, ela, em conjunto aí com a assessoria dela contábil, ela também faz essa assessoria junto a um grupo de advogados e trabalha com esse sistema Alterdata, né, que é um outro parceiro-chave para o trabalho, gerando um ganho de produtividade, porque ela mesmo disse, trabalha sozinha, então tem que fazer a roda girar muito rápido, de maneira muito organizada, para conseguir ter um ganho de produtividade e a eficiência que ela procura desempenhar e demonstrar no resultado. Próximo slide. A estrutura de custo também ela tem um custo baixo, né? Assim, ela não conseguiu mensurar inicialmente o custo que ela tem, digamos assim, de maneira mais ampla, porque ela falou o que diretamente está relacionado à atividade dela, mas como ela está em casa, então tem um custo também ali, outros custos que não foram agregados. Eu não sei se a casa é alugada ou se não é, mas enfim, entra de cara, né, o que tem maior custo para ela, que são os custos fixos ali, né, o sistema Alterdata, que ajuda ela, a energia elétrica, a internet, a conta aí de telefone, que a gente
pode até colocar aqui também depois, os sistemas que ela utiliza, o computador, HD e etc, né? Tem o computador reserva que fica com o esposo e utiliza assim em momentos de alta demanda ou de pane no computador dela, que ela disse que teve que, em um determinado momento, teve que fazer uma manutenção no computador e acabou usando o computador do esposo. Mas esses são os principais custos que ela tem, né? Fora isso, eu acredito que ela tem alguns outros que dá para a gente desenvolver e otimizar o serviço dela mais para frente. Nas outras apresentações, a gente vai desenvolver isso, né? Enfim, essas foram as palavras aqui de apresentação da minha parte. Tem o fechamento aí, não é? Isso. Queria agradecer, só para finalizar aqui, queria agradecer mais uma Uhum. vez, dizer que, de fato, agregou bastante conhecimento o modelo Canva, né, como modelo de estratégico, né, de desenvolvimento, uma ferramenta estratégica de desenvolvimento. Aconselho quem é do grupo aqui, talvez fazer o curso do Sebrae, que eu pesquisei, tem um cursinho lá de 3 horas, gratuito, eu achei bastante interessante também. É isso, agradeço a todos, obrigado, vamos dar continuidade para finalizar. E aí, Boa. só destacando os pontos fortes aqui que a gente encontra. Segura. Isso é para a última apresentação. Acho que a gente deixou então, lá deu no vontade de material de escrever. vocês, mas esqueceu de dar o disclaimer. Então, assim, toda essa Tá parte bom. de observações, pontos fortes, fracos, tudo isso guarda com vocês. É importante, tá? São pontos importantes, mas vocês vão trazer na última apresentação da disciplina, tá? Show. Eu já vou dar um spoiler, mas no final da aula a gente fala um pouquinho melhor. O que vocês estão apresentando hoje é o Canvas atual, né? É o quebra-cabeça montado mostrando a paisagem atual do negócio. A próxima apresentação que vocês vão fazer, que vai ser daqui umas 3 semanas mais ou menos, vocês vão construir o Canvas futuro, ou seja, vocês vão voltar para o empreendedor e vão pensar junto com o empreendedor o negócio dele daqui 3 anos. Onde que ele gostaria que o negócio dele estivesse daqui 3 anos? E é para pensar grande, tá? Claro que sempre com o pé no chão, mas então, por exemplo, o primeiro grupo lá, que hoje o cara está na rua lá, não tem, então de repente daqui 3 anos ele quer ter uma oficina própria de 250 metros quadrados, ele quer ter isso, ter aquilo. E para ele chegar lá daqui 3 anos, aí vocês vão começar a fazer o caminho inverso. Bom, pega então esse de vocês agora. Ela quer ter um escritório próprio com 5 pessoas trabalhando junto com ela daqui 3 anos. Ela imagina 2 escritórios, um em cada canto da cidade. É isso que ela quer ter daqui 3 anos. Então, para ela chegar lá daqui 3 anos, então vocês vão fazer o caminho inverso. Por exemplo, qual vai ser o segmento de clientes que ela precisa atingir para ela chegar lá daqui 3 anos? Qual é a proposta de valor que ela precisa ter no negócio dela para alcançar o que ela quer daqui a 3 anos? Provavelmente não vai ser só mais uma atenção, né, um atendimento humanizado. Provavelmente não vai ser só isso. Ela vai ter que pensar em coisas a mais para ela ganhar escala, ganhar atração e alavancar o negócio dela. Então, assim, é vocês provocarem no bom sentido, junto com ela, para ela pensar, bom, ela quer chegar lá, então o que ela precisa ter e fazer para chegar lá? Então o quebra-cabeça vai mudar. Possivelmente, se não mudar todo, vai mudar uma grande parte. Proposta de valor vai mudar, os canais de distribuição provavelmente vão ser complementados, o relacionamento, principalmente recursos e fatores, as atividades, o próprio faturamento, né? Hoje ela prospecta que ela tem um faturamento assim, assim, assado. Mas quando ela estiver lá daqui 3 anos, provavelmente o faturamento dela vai vir disso, daquilo. A gente sabe que muda, tá, gente? A gente sabe que é uma alucinação no bom sentido, né? Um brainstorming ali. Mas então, só para vocês, todos os grupos aqui, já terem em mente que terminando a aula de hoje, fazendo as readequações, se tiverem que fazer, já vão pensando que vai ter uma nova conversa com o empreendedor para fazer esse quebra-cabeça daqui 3 anos, tá? Uhum. Parabéns aí ao grupo. Não sei se a professora Eliane tem algum ponto. Para mim, eu também fiquei bastante satisfeito aí com o Não, trabalho eu de também vocês. achei que eles estão indo muito bem. Parabéns. Obrigada. Bom, É interessante, né? Porque assim, nos outros semestres, todo primeira apresentação, sempre tem alguma coisinha, né? Tipo, o grupo às vezes não pegou muito bem a essência, que tá tudo bem, acontece mesmo. Mas esses 2 trabalhos que foram apresentados pegaram, né, Eli? Pegaram a essência. Até o Ademir que está acompanhando a gente aí há anos, né, Ademir? Todo mundo assim, o É, Ademir está fazendo assim, falou, caramba, não, a galera pegou não, ficou mesmo. muito bom.
Parabéns muito aí, galera. legal. E vocês vão ver, quando chegar nessa etapa que o Marcos está falando, como é que conseguem, quando vocês fizerem o desenho dos dois, como é que as coisas começam a encaixar um caminho, a delinear o que fazer. É muito legal. Realmente, vocês estão de parabéns. E esse Canvas Obrigada. futuro, ele muitas vezes o empreendedor nunca parou para refletir, né? Às vezes assim, a rotina é tão grande, tão maçante, que às vezes ele tem um sonho ali, mas ele nunca parou para botar no papel, né? Então essa vai ser a função aí, a responsabilidade de você junto com ele, de imaginar um negócio daqui 3 anos, imaginar mesmo, passar aí 1 hora e meia, 2 horas com ele e fazer o caminho reverso, ou seja, para ele chegar onde ele quer daqui 3 anos, o que que ele precisa ter, o que ele precisa fazer, quem vai ser o cliente, qual vai ser a proposta de valor, qual vai ser o faturamento. E é muito legal porque depois disso o feedback que a gente recebe é muito positivo, porque geralmente eles nunca pararam para fazer isso. Então, é uma oportunidade dele receber esse conteúdo qualificado e de vocês já exercitar, né, essa questão da consultoria, e até para quem eventualmente quiser se aventurar aí no empreendedorismo também, é importante trilhar esse caminho. Parabéns aí a vocês. Vamos lá. Obrigado, professores. Obrigado. Ademir, é com você, meu querido. Ei, pessoal. Não, não é com o pessoal, é com Não, você, não. Ademir. Ana Beatriz, Camila, Danton, Francisco e Wagner. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. Espera aí, vamos colocar o vídeo. Um segundinho só. Ah, porque tem um grupo que pediu para ficar por último, né, Ademir? Acho que É, é eu, isso, né? eu tava olhando aqui qual era o grupo. Esse é o tá em ordem certinho. Como é que faz para colocar os slides aqui? O botão verde. Botão Tem um verde? share screen ali, uma Isso, setinha é. para cima. Eu estou no celular daí. Ixi, agora você nos Deixa que pegou, eu hein? compartilho aqui. Só um minutinho. Você consegue? Eu consigo. Ah, foi, Apareceu. perfeito. Apareceu, pessoal. Eu não consigo ver a tela. Tá aparecendo certinho? Para a gente tá, só tem que botar em Apresentação. apresentação de slide. Foi. Certo? Foi. Certo. Boa noite, pessoal. O nosso cliente se chama Benaia Café. É um especializado em grãos especiais. Eles possuem cultivo próprio e sustentável. A marca foi criada em 2022, após Francisco Saraiva e Paulo Almeida iniciarem um cultivo de cafés especiais em Pedra Dourada, Minas Gerais. Ela é uma empresa de pequeno porte e de segmento alimentício. Eu vou passar a bola para o Francisco. Oi, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ver e me ouvir? Sim. Sim. Sim? Perfeito. Bom, explicar um pouquinho do negócio, então. Benaia Cafés, como a Camila apontou, ela é uma empresa especializada na produção e na distribuição de cafés especiais, né? Pode passar, Camila, por gentileza. Então, o segmento de cliente, a gente dividiu ele em duas partes, né? Pessoas físicas de idade entre 30 a 50 anos, apreciadoras de cafés especiais, e pessoas jurídicas. E aí as pessoas jurídicas são cafeterias, padarias, restaurantes, empresas, em sua maioria no Rio de Janeiro, que é onde a gente consegue fazer a distribuição. Bom, a proposta de valor da Benaia Cafés é justamente produzir cafés especiais, porque, para quem não conhece muito, o café ele é dividido por categorias, né? E cada categoria do café
ele tem uma pontuação. Então, quando o café ele atinge uma pontuação de mais de 80 pontos, ele é considerado um café especial, né? E de 60 a 70 pontos, ele é considerado um café gourmet. E abaixo de 60 pontos é o café commodity, né? O café que geralmente se compra ali em prateleira de mercado. Então, a Benai, a principal proposta de valor é produzir e distribuir apenas cafés de alta qualidade, ou seja, cafés que têm mais de 80 pontos, tá? Bom, os canais de distribuição são as redes sociais, o próprio site e a prospecção ativa. Se eu puder destacar rapidamente cada um deles, as redes sociais é uma forma de atrair clientes, né, e divulgar a marca. O site, às vezes a pessoa entra pela rede social, tem acesso ao site no site ela consegue fazer a aquisição do café, ser membro do clube de assinaturas ou contratar para o seu estabelecimento. E além disso, existe a prospecção ativa, né, que nada mais é do que a abordagem de cafeterias, de restaurantes com o intuito, né, de vender o café especial da Benaia. Pode passar, Camila, por gentileza. O relacionamento com o cliente, a gente colocou essa frase, que é o slogan da marca, né, que é como a marca ela se comunica com o mercado, né, porque hoje a produção da Benaia Cafés ela é uma produção limitada. Então, para conseguir ter uma distribuição eficiente, é necessário que a empresa, eu vou falar isso mais na frente, tenha parcerias com outros produtores que também consigam produzir cafés de qualidade, né? Então, acaba que cada temporada, né, cada colheita, cada época de café é uma experiência diferente, né? Então, isso para o cliente também é muito legal, porque ele consegue ter novas experiências em termos de sabores também. Bom, as fontes de receita, né? Hoje tem a nossa fonte própria, que é através do site, né? Então, o cliente consegue entrar lá e comprar. A venda de grãos diretos, né? Para cafeterias, às vezes para pessoas físicas também, e um ticket médio que é de R$ 70 mais ou menos o quilo pago no café especial, né? Que é esse café de alta qualidade. Os recursos chaves que a gente pontuou é a plantação de café. Hoje a Benai ela tem a sua própria plantação, uma plantação pequena, familiar, ela é toda sustentável, então é algo muito enxuto. Por isso que existem parcerias também, que a gente vai falar em parcerias chaves com outros produtores, como eu mencionei. O marketing, né, sobre a marca acaba sendo um recurso chave, porque café não deixa de ser um alimento, né? Então as pessoas gostam de conhecer o que elas estão consumindo. O controle de qualidade, porque, como eu disse, um café, para ele atingir uma pontuação elevada, ele precisa passar por processos e etapas que vão trazer qualidade no produto final, né? Então, em cada etapa, desde a seleção de mudas na época do plantio, até a forma como você vai colher o café, por exemplo, elas têm que ter um controle de qualidade e existem formas específicas para isso, né? Hoje a empresa ela tem um funcionário apenas, que é o funcionário que trabalha diretamente na lavoura, né? A parte de plantação de mudas, adubação, manejo de lavoura e depois na colheita. As atividades chave. Francisco, deixa eu só, desculpa te interromper, só para não perder o raciocínio aqui. Ali no slide 5, se puder voltar lá um pouquinho. Isso. Uhum. Quando tem própria venda de grãos de café, e aí você colocou o ticket médio, né? Mas só para ficar bem compreendido. Quando você fala própria, é o que mesmo? É própria através do nosso site, das nossas redes sociais, esse tipo de coisa. Venda dos grãos de cafés atacado e varejo é quando a gente vende através, por exemplo, de uma cafeteria ou através de um restaurante. Tá, e hoje o que pesa mais positivamente no faturamento? É a venda própria? É venda Ou é. própria. Venda Tá. própria. Você sabe mais ou menos dizer assim, qual que é o percentual de faturamento que vem da própria e vem do atacado e varejo? É 80-20. Tá, isso seria importante colocar ali, tá? Tá bom. 80% o peso do próprio e 20% ali do venda de grãos de café. Aí no slide seguinte, que é a parte de recurso-chave,
Aqui no recurso-chave, geralmente entram os três pilares ali, né? Que é o equipamento barra maquinário, é um pilar, outro pilar é infraestrutura e outro pilar é gente, né? Recursos humanos, pessoas, equipe. A equipe, eu estou entendendo que tá lá um funcionário. Uhum. Só sentir falta, Francisco, aí você pode até qualificar um pouquinho aqui na discussão, depois vocês mudam aí. A plantação de café, claro, né? Precisa ter ali para ter a matéria-prima. Essa plantação de café, ela é própria, ela é arrendada, ela é parceria com terceiro. Se Ela é tiver também própria. a própria, Isso. você lembra de quantos hectares ou alqueires? Eu não sei como é que vocês trabalham lá no É um alqueire e meio. um alqueire e meio. Isso. Tá, então assim, se puder colocar, quanto mais detalhe a gente tiver aqui, melhor, tá? Então assim, Tá, plantação de café, área própria, hoje plantado um alqueire e meio, um alqueire goiano, né? 4,8 hectares. Depois faz só a marketing e marca e controle de qualidade, vai entrar muito mais em atividade-chave do que recurso. Hoje vocês têm, por exemplo, a necessidade de equipamento e algum maquinário? não, Nenhum. não. A gente, por exemplo, a colheita, ela acaba sendo uma colheita manual que não dá para fazer com maquinário, porque você precisa colher o grão maduro, direto do pé. Então, ela acaba tendo que ter um emprego, vamos dizer assim, da força humana, né? Selecionar o grão e colher aquele grão mais maduro. E essa mão de obra, esse trabalho mais artesanal da colheita, é feita por safra, e vocês contratam esse trabalho temporário. Isso. Aí seria interessante, então, também colocar, Francisco, o número de pessoas que são contratadas temporariamente e colocar ali mais ou menos a sazonalidade, né? Quando que é feita essa. Qual que é a ideia aqui? Quanto mais detalhes, melhor. Então, assim, por exemplo, um funcionário, eu estou entendendo que ele é mais fixo. Que você tem um funcionário fixo, mas você tem aí uma quantidade de pessoas contratadas temporariamente. Pode ser, você está aqui 20, 30, 50, 10, de tanto a tanto do ano. Plantação de café, área própria, hoje um alqueire e meio plantado. Quanto mais informação detalhada tiver aqui, melhor vai ser para depois, quando vocês forem fazer uma comparação entre a paisagem atual e a paisagem futura. Então, é só trazer esses detalhes mesmo para cá. Tá bom, fechado, professor. Valeu, pode seguir. Aí as parcerias chaves, né? Queria destacar dois que estão aqui, que é a Seasons Coffee e a Fazenda Ninho das Águias, que são fazendas de café, né, que produzem café também de qualidade superior, que quando a gente não consegue ter vazão, a gente acaba fazendo parceria com os cafés deles, né? E a Seasons Coffee acaba fazendo a torra do café, então a gente tem essa parceria com eles para poder fazer a torra, né, do café, o café verde, quando é feita a colheita, e precisa passar por uma série de processos até chegar no grão que a gente consome, né, no final, né, na xícara, vamos dizer assim. Estrutura de custos, a gente elencou aqui alguns pontos, entre eles o custo logístico, né, de fazer a entrega do café para o consumidor final, o custo de torrefação e de embalagem, o custo de aquisição do cliente, né, através de campanhas de marketing ou de prospecção, e o controle de qualidade, né, que é necessário ser feito também em cada etapa do processo, como eu tinha mencionado. E aqui, Francisco, se você tiver também uma ideia de percentual, é, onde pesa mesmo no custo, ali vou chutar aqui, por exemplo, entrega logística é responsável por 30% do meu custo, torrefação por 25%. Se tiver uma Uhum. ideia, quanto mais detalhe tiver aqui, melhor. Tá, perfeito. Bom, é isso. Eu sou eu e meu sogro, né, que toca esse projeto em paralelo, assim, com as nossas atividades do dia a dia. A gente somos dois apaixonados aí por café e começamos isso há um tempinho atrás aí. É quase como um hobby, né? Mas que a gente tem visto que tem crescido cada vez mais e quem sabe um dia aí não vire a nossa fonte de renda principal também. Boa. Vocês são capixaba, não? Não, eu sou carioca, mas meu sogro é mineiro, mora lá em Minas, minha esposa é de lá, é uma cidade produtora de café. E aí a gente iniciou esse projeto junto. Boa. É o Conilon ou é Não, arábica. o Arábica? Boa. Perguntei porque Espírito Santo é muito forte, né? No Isso. café Espírito em Minas.
Boa, muito bom. Trabalho também. Eu acho que só as pequenas sugestões, tá, Francisco? Colocar realmente ali, tanto no faturamento quanto no custo, conseguir colocar o percentual só para ver o que que pesa mais ali, tanto para o bem, entre aspas, quanto, né, entre aspas, para o mal ali, quanto que sai, quanto que entra. E aqueles detalhes ali dos equipamentos, área própria, enfim, quantidade de pessoas temporárias. Quanto mais detalhe tiver, melhor. Mas tá bem legal. Não, e esses detalhes também vão te ajudar a pensar no futuro. E exatamente como Isso. você vai mudar, vai facilitar muito. Parabéns, Francisco. Obrigado, professor. Boa. Depois tem que fazer aí uma degustação desse café, hein? Com certeza. A gente passando, a gente sendo aprovado, pode ter certeza, professor. Boa. Vamos lá, Ademir. Bora. Saideira. Edivar, Eduarda, Isabela, Jonathan e Rogério. Compartilhar minha tela, quando vocês estiverem vendo, por favor, sensacionalize. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ah, beleza. Só, boa noite. A gente é o último grupo do dia de hoje. A gente vai apresentar o nosso empreendimento que a gente está auxiliando. Os integrantes do grupo, Edivar, a Eduarda, a Isadora, a Isabela, desculpe, o Jonathan e o Rogério. Um sumário e como que se fez a apresentação, né? A gente entrou em contato com a empreendedora local e marcamos uma call inicialmente pelo WhatsApp, tá? Para nos apresentar, para fazer aquela conexão, para ver, apresentar o que que é a disciplina, qual é a nossa intenção, e já deixar em aberto a oportunidade de um próximo encontro, que nesse presencial a gente foi lá, levou um A3, né, para tentar esboçar um canvas, anotando os pontos, e aí esse encontro durou 1 hora e meia aproximadamente. A característica do empreendimento que a gente selecionou para o desenvolvimento desse plano de negócio pelo modelo de Canvas é que é uma operação familiar, tá? De agricultura familiar. A descrição que eles se dão, que a empreendedora se dá, é que ela é apaixonada por terra e adora produtos saudáveis, né? E ela gosta muito da comunidade dela. Ela é de Itaperuna, o setor agricultura familiar, o capital social que ela utilizou 20 mil e o CNPJ dela é esse que ela nos passou. Aqui é uma das fotos dos produtos que ela vende. Aqui é sobre um pouco da metodologia em si, do modelo Canvas, né, que é divisão por segmentos, né, que é para responder o que, o como e quanto. Aqui é uma visualização do modelo. Esse aqui é o nosso primeiro o Canvas atual que a gente desenvolveu com alguns pontos. A gente desenvolveu numa 3 que tinham baixado na internet e ficou maior. Como esse da versão digital ele é um pouco mais reduzido, tem os principais bullet points em post-its de cada tópico, que vai ser apresentado pelos meus colegas a seguir. Boa noite. Eu vou falar sobre o segmento de cliente. O que ela oferece são produtos frescos e de qualidade, que bem melhor do que a gente encontra em supermercados, muitas vezes muito industrializados e com muito agrotóxico. Então, ela oferece quiabo, banana, jiló e cana-de-açúcar. Os produtos são destinados aos consumidores locais interessados em produtos mais naturais possíveis. E as atividades são desempenhadas a partir do cultivo, a colheita, a embalagem e a correta distribuição. Posso só fazer uma sugestão, tá, gente? No primeiro slide, mas só para não deixar passar batido.
Como aqui o slide, a pecinha do quebra-cabeça é segmento de clientes, procurem focar no segmento de clientes, tá? Então ali está consumidores locais. Eu não sei se se o empreendedor tem mais dado, por exemplo, assim, são homens, são mulheres, são famílias, são empresas, são cooperativas, são. Então, assim, que tipo de cliente é esse? Por que que eu estou falando isso? Porque ali o que é oferecido, que seria esse produto agroecológico, pode entrar na proposta de valor. Então, qual que é o diferencial dele? Produtos agroecológicos sem agrotóxico. Essa é a proposta de valor dele. E o último lá, as atividades, entra lá naquela pecinha do quebra-cabeça de atividade-chave. O que que ele tem que fazer? Tem que fazer a plantação, depois ele tem que colher, depois ele tem que embalar, depois ele tem que distribuir. Então, nos slides, nas pecinhas, foquem na essência da pecinha. Então, se puder trazer mais característica desse consumidor, se ele tiver, melhor, tá? Essa informação detalhada sobre o consumidor. E essas outras, deixa para botar nas pecinhas respectivas, tá bom? E o diferencial que a proposta de valor desse empreendimento é oferecer alimentos frescos e de qualidade, porque eles são cultivados localmente, sem agrotóxicos, e muitas pessoas preferem esses tipos de alimentos, e esse é o diferencial dessa empresa. Boa noite, pessoal. Falar um pouquinho sobre os canais de distribuição. Bom, a dona Sandra, nossa empreendedora, ela utiliza bastante o WhatsApp para fazer essa comunicação das propostas de valor aos clientes. Então, é uma ferramenta que ela utiliza para passar essa imagem de que os produtos realmente são saudáveis, cultivados de forma mais orgânica, livres de agrotóxicos. Então, ela fornece imagens do plantio, do cultivo, da colheita, e fornece também instruções dos benefícios de se consumir produtos mais saudáveis, tanto na parte de saúde como também na parte sustentável, né, do meio ambiente. Mas o forte da comunicação com os clientes são os pontos de venda, que são pontos pré-determinados, que são as feiras que ocorrem aos sábados, que é uma feira maior, que tem a presença de outros agricultores, e também tem algumas feiras que ocorrem nas praças de alguns bairros, em contato mais próximo ali da comunidade específica daquele bairro, onde ela passa aquela imagem, né, dos produtos serem, né, cultivados de forma livre de agrotóxicos, e ela utiliza também o sistema de entrega em domicílio. Então, pelo WhatsApp, ela também recebe essas encomendas e entrega os produtos também na residência do cliente. E tanto a entrega dos produtos na residência do cliente como o transporte dos produtos para as feiras é realizado através de veículo próprio, também um veículo que ela utiliza para uso particular. Falando um pouquinho sobre o relacionamento com os clientes. Então, essa comunicação direta com os clientes, né, nas feiras ou na entrega na residência, ela consegue criar uma experiência de compra satisfatória, recebendo feedback do cliente ali sobre os produtos, sobre a qualidade dos produtos, negociando preços. Então, ela consegue ter a percepção do cliente com relação ao preço que está sendo praticado. Ela consegue também fornecer ofertas especiais, né, proporcionando um aumento de vendas através desse contato, né, desse marketing boca a boca que é realizado. E a gente percebeu que ela tem intrinsecamente uma marca, né, que todas o seu posto de venda, o WhatsApp, ela tem uma marca intrínseca, mas ela não tem uma marca, digamos, material, né? Não tem um logotipo, não tem uma marca que o cliente possa ter um significado para o cliente, que o cliente visualizar a imagem e já associar a empreendedora. Mas ela tem uma marca intrínseca. Olá, pessoal. Meu nome é Jonathan. Fonte de receitas. Em relação ao valor que os clientes pagam, né? O valor é, em média, R$ 5 da cartilha de produtos que ela oferece, né? Do seu plantio próprio. E os preços, eles são competitivos em comparação com os produtos similares aos mercados locais ali da região onde ela faz essa venda, né? Dos seus produtos ali no bairro. De forma geral, né?
80% do pagamento é feito em dinheiro e o restante em Pix, por transferência, o meio mais utilizado, não trabalha com cartão de crédito nem débito, dinheiro ou transferência pelo Pix. Contribuição de cada fonte. 80% dessas vendas são feitas, são adquiridos, esses produtos in natura, frescos, né, nas feiras, né, onde são disponibilizados, são vendidos, né, e os 20% mais ou menos nas mercearias locais, onde ela faz essa revenda, onde ela disponibiliza os seus produtos cultiváveis. Tá, aqui só uma sugestão também, tá, gente? Importante aqui entender, se for possível, chegar para ela. Como é o nome dela? Sandra, né? Isso. Sandra. De todo esse portfólio de produtos dela ali, né? Ela é agricultora. No final do mês ali, quais são os produtos que ela vende, os hortifrutis, enfim, que ela vende, que mais trazem faturamento para ela, sabe? Claro que vai depender, depende da feira, depende do dia, mas Sim. ela tem ali uma noção daqueles que mais saem mais e trazem mais faturamento. Então, listar na percepção dela, não precisa ser nada, uma conta matemática, não é rocket science, não, né? Mas assim, na tua percepção, qual que é aquele hortifruti, né? Aquela hortaliça, verdura, não sei, fruta, que é o carro-chefe, que mais traz faturamento. Ah, esse aqui, pá. Em segundo, eu acho que é esse aqui, tum. Em terceiro, ela não precisa nem saber o percentual. Ah, esse com 70%, não. É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, isso é importante, tá, gente? Até quando a gente for trabalhar depois a modelagem futura, a gente precisa ter noção do que traz mais faturamento para ela hoje, até para a gente cruzar e começar a fazer estratégia, usar inteligência mais para frente para tentar entender o que que muda ou o que deve mudar nesses itens de faturamento no portfólio dela, para essas mudanças que ela vai querer, né? Essa atração que ela vai querer ganhar no negócio dela. Então, aqui é importante, se possível, trazer, se não tiver o percentual, não tem problema, mas pelo menos uma ordem hierárquica do que está trazendo mais faturamento para ela. Bom? Beleza, combinado. Recursos chaves. Quais são os principais recursos que ela utiliza atualmente? A terra cultivável, a terra própria dela, familiar. As sementes, as mudas, né? Das hortaliças, né? Dos legumes que ela cultiva na sua terra. Alguns equipamentos agrícolas. O veículo de transporte, como já foi dito, que é particular mesmo dela, para fazer algumas entregas das mercearias, né, o transporte até a feira, e as embalagens que ela utiliza para poder manejar essas hortaliças, né, esses legumes, para poder fazer aí a venda adequada. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho das atividades-chave do negócio dela. Primeiramente, o cultivo, que é feito por ela, e com a ajuda de alguns familiares. A irrigação, a colheita, a embalagem também, que é feita por ela mesma. O transporte das mercadorias, algumas entregas que ela faz por ali, pela região onde ela mora. As vendas direto na feira, ela colhe esse produto e leva para as feiras, né, para vender. O atendimento ao cliente via WhatsApp, sendo por stories, alguns clientes já têm um contato dela e já manda mensagem perguntando, né, se ela tem um produto a oferecer. Ela também faz o controle da lavoura e a gestão financeira. E as parcerias chaves seria a Secretaria de Agricultura Local, que ela recebe algumas orientações e algum apoio, né? E as pequenas mercearias do bairro que ela mora, onde ela oferece, né, deixar seus produtos lá para que ela possa vender eles também e ter uma demanda maior de clientes. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura de custos. Nesse
nessa pecinha eu tentei perguntar mais, né, questionar mais, mas é realmente desafiador para ela entender da estrutura de custo com o mesmo critério que normalmente um estudante de contabilidade procura, né? Então ela levantou alguns produtos, né, e matéria-prima que ela utiliza. Eu cheguei a questionar sobre a questão de se ela saberia, em termos unitários, quanto que aquilo ali impacta. Ela vai ter as sementes, os adubos, tá? Ela tenta reaproveitar muito também com a questão da adubagem, com outras formas que ela mesma produz, questão de resto de alimentos e assim por diante. Ela tem a mão de obra temporária, depender da, da safra, né, da lavoura. Ela tem a água e a energia. A água ela tem um poço, então só quando ela precisa de água em excesso para a questão da irrigação, porque aí o poço já não consegue sustentar. Custo de operações, ela tem um imposto que ela do MEI, tá? Do meio rural, ela tem a manutenção do equipamentos, né? Em que não é corriqueiro, mas existe esse custo de operação. O combustível, né, do transporte para todo sábado na feira, e para os locais de entrega das mercearias, e as embalagens que ela utiliza. Com relação aos custos variáveis, ela falou que vai depender muito da sazonalidade. Então, por exemplo, se tiver alguma dificuldade na lavoura, ela vai aumentar um pouco mais a questão de... Ela não usa muito agrotóxico, mas não tem como também ser 100%. Então, isso vai mudar um pouco do ponto de vista dela, o custo variável. Com relação ao custo fixo, ela só listou assim água e energia, tá? A luz. Ela não tem energia solar no sítio, e a demanda do cliente vai mudar, vai depender muito sobre a questão do custo variável, né? Ela entende que, por exemplo, se tem muitos clientes pedindo, ela vai ter ela vai ter um custo maior porque ela vai precisar de muitos quiabos, muitas canas de açúcar, e isso, do ponto de vista dela, ela aumenta o custo, quanto ela precisa. Claro que, quando eu perguntei, ela não tinha esses nomes técnicos, né? Ela só falou, olha, se a demanda aumentar, eu vou precisar comprar mais. Eu vou precisar aumentar a plantação, aumenta tudo. E aí, foi basicamente isso que eu consegui identificar da conversa com ela com relação, nesse primeiro momento, do Canvas atual, sobre a sua estrutura de custos. Eu vou para a próxima, juntamente com o grupo, eu já até comentei com eles, tentar achar o percentual disso, tá? Principalmente a questão da adubagem e das sementes, que são essenciais no caso da atividade fim da empreendedora, da microempreendedora, e tentar melhorar uma questão do mapeamento desses custos variáveis, porque me pareceu, em primeiro momento, que ela apresentou dificuldade de listar os custos variáveis. A única coisa que ela sabe é que, a depender da sazonalidade, se tem muita gente procurando, ela vai ter que gastar mais. E é isso. Obrigado, pessoal. Boa, boa. Só sugestões mesmo, tá? Ficou bem legal aqui a custo de produção, custo de operação. Eu não sei se vocês conseguem, junto com ela, extrair pelo menos aquela ordem hierárquica aqui, assim também, sabe? Custo de produção. O que pesa mais aí para você nesse custo de produção? É a semente, é o adubo, é a mão de obra? Pelo menos para ela tentar colocar numa hierarquia ali, não precisa colocar o percentual, não. É a mesma coisa com o custo de operação, né? E com relação ao teu custo de operação, o que pesa mais ali no final do dia, no final do mês? É a manutenção, é o combustível, a embalagem? Isso é importante, tá, gente? Porque o Canvas, ele trabalha, a essência do Canvas é a qualidade da informação, informação detalhada. Então, se for possível colocar isso numa ordem hierárquica, vai ser bem bacana para vocês, tá? Para o avanço de vocês ali no trabalho da disciplina. E com relação àquele slide acho que é dos recursos, fatores, não sei se tem como voltar rapidinho lá, acho que é o 6, acho que é o 6 talvez, mais um, esse. Se cons...
Esse aí, esse aí. Se conseguir colocar terra cultivável, a gente está falando de terra própria, arrendada, é própria, quantos hectares ou quantos alqueires? De novo, quanto mais detalhe, melhor, né? Equipamentos agrícolas, quais equipamentos eu estou falando? É um tratorzinho? É algum, né? Um arado, é uma colheitadeira? Quanto mais detalhe tiver, melhor, tá? De novo, isso não é preciosismo não, tá, gente? É porque o Canvas ele trabalha com a informação detalhada. E vocês vão ver mais para frente, se essa informação detalhada faltar aqui, vocês vão sentir falta lá na frente, quando tiver que fazer as comparações dos mapas, as comparações das paisagens. Então, quanto mais informação puder coletar aqui, melhor. Tá bom? Fechou? Eli? É isso aí, ó. Né? Parabéns, grupo. Show de bola. Realmente, os trabalhos estão muito bons. Vocês estão de parabéns. É realmente fazer esse pequeno ajuste que o professor Marcos está sugerindo, que isso vai realmente ajudar vocês na hora do Canvas Futuro. Já pegando o gancho da professora Eliane, falar um pouquinho da próxima etapa, depois eu vou passar um áudio direitinho no nosso grupo, mas o Canvas Futuro vai ser uma conversa com o empreendedor também, ou empreendedora, né, que vocês escolheram, vocês vão fazer, provocando no bom sentido, né? O papel de vocês aqui, gente, o que a gente espera dessa disciplina, o que a gente se propõe, né? Eu, professor Eliane, com o auxílio do Ademir, é que vocês sintam como é um trabalho de consultoria, né? Então, vocês pegarem essa Deloitte, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Accenture, então todos eles fazem trabalho de consultoria, né? Então, assim, não se sintam totalmente plenos somente coletando a informação que o empreendedor está falando para vocês. O que eu quero dizer com isso? Perguntem, né? Consultoria é feita de perguntas, perguntas poderosas. Então, quando vocês estão lá conversando com o empreendedor sobre os fatores, os recursos, ele fala, não, eu tenho ali um implemento agrícola. Qual implemento? Ele é antigo, ele é novo, tem mais algum implemento? Tem trator, tem outro tipo de equipamento, o que você precisa para fazer? Então o papel de vocês é quase que um papel de detetive mesmo, tá? O papel de vocês querem, ao final dessa disciplina, entregar para esse empreendedor um mapa qualificado, com possíveis rotas, possíveis caminhos, e para isso vocês têm que mergulhar fundo. Primeiro mergulha só com ar, né? Com ar do pulmão. Vai lá, pum, dá um mergulho, aguenta lá 10 segundos e sobe. Depois vocês têm aquele snorkel, né? Aquele que você bota na boca ali e fica nadando com aquele negócio para fora, aquele caninho para fora da água ali. E o que a gente espera de vocês é botar um cilindro de oxigênio. Bota um cilindro de oxigênio e desce mesmo. Desce 10 metros, 20 metros. E para descer com o cilindro de oxigênio é perguntar, ser curioso, perguntar. Às vezes o empreendedor não tá sabendo como falar, pergunta. Um outro de vocês traz uma outra abordagem, pergunta. Esse é o papel de vocês, tá? Por isso que é uma equipe de consultoria. Mas, no geral, os trabalhos ficaram muito bacanas. Eu gosto sempre da palavra Kaizen, né? Kaizen é uma palavra japonesa que diz melhoria contínua, melhoria constante. Então, melhorem para o segundo trabalho, sabe? Esse Canvas Futuro aí, traga um trabalho mais completo, mergulhem mais fundo, coloca mais oxigênio aí no cilindro para mergulhar. A ideia do próximo trabalho é imaginar junto com o empreendedor o negócio daqui 3 anos. Ah, mas eu não sei onde é que eu vou estar daqui 3 anos. Às vezes o empreendedor fala assim, nunca parei para pensar, não sei nem se eu vou estar aqui. Calma, amigo, calma, olha só. Você vai estar aqui, vamos pensar, pensa comigo. Onde é que você gostaria que o teu negócio estivesse daqui 3 anos? Pensa mesmo. Ah, não sei. Não, mas vamos lá, vamos fazer uma força, vamos pensar junto. Ah, eu queria ter 3 escritórios, eu queria ter um prédio, eu queria ter 3 andares, eu queria ter um galpão de 1.000 metros quadrados. Isso, deixa ele jogar lá, né? Daqui 3 anos, deixa ele se empolgar. Ele se empolgando, vocês captando a visão dele daqui 3 anos, começa a fazer engenharia reversa, começa a fazer o caminho de volta. Beleza, já entendi onde você quer estar daqui 3 anos. Mas para chegar lá, os clientes são os mesmos que você tem hoje? Não, não pode ser os mesmos. Hoje eu só vendo para família, vou ter que vender para empresa, microempresa, grande empresa, vou ter que participar de edital público, vou ter que fazer, não sei o quê. Deixa ele falar qual que é o nicho de mercado que ele vai precisar ter para chegar lá. Proposta de valor. Hoje você falou que você só tem um preço justo, né? Um preço. É isso mesmo? Não, não é só o preço justo, não. Para eu chegar lá, vou ter que fazer isso, vou ter que me diferenciar da concorrência assim, essa. Ele não faz nada disso hoje, tá?
mas ele sabe que para chegar lá ele vai precisar em algum momento fazer isso na proposta de valor dele. E isso para todas as pecinhas, tá, gente? Então, assim, o canal de distribuição possivelmente vai mudar. Às vezes ele tem um Instagram muito fraquinho, ele vai ter que bombar o Instagram, vai ter que ter TikTok, que ele não tem, pensou em ter TikTok, vai ter que ter um site próprio, vai ter que ter um servidor, vai ter que. Não sei, tá? Eu tô alucinando aqui. Mas então vocês têm que captar a visão dele de futuro e fazer todo o caminho reverso. E é interessante porque a segunda apresentação de vocês vai ser essa, apresentar o Canvas Futuro. E a terceira apresentação vai ser pura inteligência do grupo, que a gente vai explicar mais para frente, mas vocês vão ter que ter os dois Canvas muito bem montados para fazer a terceira apresentação. Por isso que, assim, trabalho de consultor. Mergulha fundo, bota o cilindro de oxigênio. Não se deem por satisfeitos simplesmente com a primeira resposta do empreendedor. Pergunta de novo, faz uma outra pergunta, capta mais informação. Esse é o papel de vocês da disciplina. Tudo bem? Alguma Olha, dúvida? só para complementar aqui o que o professor Marcos falou, às vezes as pessoas têm dificuldade de colocar aquilo que elas querem. Então, o trabalho de vocês é cativar, é incentivar, é perguntar de outro jeito, para ver se vocês conseguem que o empreendedor coloque as coisas para fora. Deve estar lá, em algum cantinho dele. Então, vamos cavar para a gente achar, tá bom? É isso, gente. O Marcos, Ademir está aqui me mandando uma mensagem, mas pode, quando for assim, pode falar, tá, Ademir? Não precisa ficar com vergonha, Tranquilo. não. Ademir ficou meio tímido aí, não Não, só precisa não queria ficar, não. só não queria te cortar. Tô brincando. A turma está perguntando para Ademir sobre o trabalho. O trabalho é o seguinte, gente, peguem essas sugestões que a gente deu na aula de hoje, readequem, caso for necessário readequar, e passem aí para o Ademir, né? Aí, Ademir, não sei qual que é o canal que você utiliza aí para te passar, se é o canal lá do CEDERJ, ou se é Não, para o é. seu Podem e-mail, passar pelo WhatsApp mesmo, pessoal. WhatsApp. Pode passar que já estou anotado cada grupo, então eu vou saber quem fez e quem não fez também comente também, quem não está participando. Sejam bem transparentes e justos com vocês mesmos. Outro ponto sobre o vídeo, como está sendo gravado, eu vou esperar a segunda aula também ser gravada para solicitar o professor Fred para lançar no canal do YouTube do CDR. Aí, semana que vem, estarei passando para vocês a gravação de hoje, tá ok? Boa. Aí vão perguntar assim, até quando a gente pode enviar esse trabalho? Até no máximo sexta-feira da semana que vem. Ah, vocês têm uma semana para readequar o que tiver readequado e passar para a Ademir. A próxima apresentação possivelmente daqui 3 semanas. Tá? Então, já saindo da aula de hoje, já comecem a pensar no planejamento do Canvas Futuro junto ao empreendedor. Bom? Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida, nos falamos lá no grupo de WhatsApp. Obrigado, professor Eliane, obrigado, valeu, gente. Ademir. Valeu, Valeu, Obrigada, gente. Marcos. Parabéns a todos, gente. tchau, Até a tchau. próxima. Qualquer coisa, é só chamar. Forte abraço. Fiquem bem. Tchau.